que está em escuridão, traz a luz nessa noite e usa o pastor nessa noite, em nome de Jesus. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. É motivo de grande alegria mais uma vez estar na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, adorando e glorificando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, e por estar conhecendo mais um rebanho que eu creio que vai morar no céu nesta noite. Quem me conhece nessa noite? Eu não sou famoso que nem o pastor Maxwell, né? Creio que poucos me conhecem, irmãos, mas estou feliz por estar aqui e quero agradecer e tributar a Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui nesta noite. Pela vida do pastor Maxwell, por ter nos permitido estar aqui, pelo meu amigo presbítero Jorge, que foi o canal de Deus para mim estar aqui nesta noite. E que Deus abençoe a cada um nesta noite, que Deus possa honrar a tua fé, a tua perseverança na casa do Senhor nesta noite. Uma noite fria como essa, você deixar teu lado, tua casa, teu conforto para estar sentado nessa cadeira, mas você sabe que Deus tem sempre uma resposta para nossas vidas, amém, irmãos? Minha esposa não pôde estar comigo, hoje ela estava lá com as irmãs lá em casa, fazendo gosto das irmãs lá, e eu saí meio correndo lá, e estamos aqui nesta noite em nome de Jesus. Sem perca de tempo, abra a palavra do Senhor, livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Tem um tema aqui, um texto do tema. Eu creio, né, irmãos, que foi pregado o texto do tema. Creio que tem uma mensagem ali. Eu vou usar esse texto, mas vou tentar não fugir do tema. Deus não desiste de você. João capítulo 20, versículo 1. Talvez a minha introdução está um pouco diferente, mas é a mesma palavra. Confesso que o corpo está um pouco cansado, mas sabe o que me trouxe aqui nessa noite? A certeza de entrar para essa porta e ter certeza que eu vou sair daqui renovado na presença do Senhor nesta noite. Creio que os irmãos também muito trabalhar amanhã, ainda vão trabalhar. Não quero cansar os irmãos nessa noite. Até meia-noite nós saímos daqui. Nem todos concordaram, irmãos. Estou brincando, irmãos. Não quero ficar sozinho aqui. O pastor talvez nunca mais me convidar. Amém? Vamos estar lendo então? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linha postos ali. Todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. E eis que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também a outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Jesus, aproximadamente a seus 30 anos, começou seu ministério público sobre essa terra. E a Bíblia e a história diz que Jesus prosseguiu por 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus fez muitos sinais de prodígio e maravilhas sobre a terra. A Bíblia relata aproximadamente os 40 sinais de milagres que Jesus fez. Mas João vem dizer que se fosse para registrar aquilo que Jesus fez, não existiria sobre a terra livros
que suportaria aquilo que Jesus fez. Nesses 3 anos e meio, Jesus iniciou pregando o céu. Ele nunca priorizou falando da terra, mas dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E que eu vejo na palavra que ele sempre dizia, pastor Marcos, que ele ia morrer e no 3º dia ele ia ressuscitar. Essa era a mensagem que Jesus sempre deixava gravado no coração dos ouvintes, ou dos discípulos, aqueles que caminhavam, aqueles que estavam próximos de Jesus. E no final desses 3 anos e meio, Jesus sabia que o momento estava para chegar, a sua hora estava, ele estava pronto, e a hora estava mais do que pronta para ele. A Bíblia diz que no 1º dia da Páscoa, Jesus fala para os seus discípulos preparar um lugar para celebrar a ceia. No 1º dia, Jesus diz para os discípulos, eles foram, direcionou os discípulos a encontrar um homem com um cântaro, ir até ele, e era um lugar talvez chamado cenáculo, lugar de cima, onde que eram celebradas reunião e os alimentos e outras coisas. Ali foi celebrado a Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus sentou à mesa com todos os discípulos, os 12, e disse que um deles ia trair. E os discípulos começaram a olhar para o Senhor e falaram: mas fui eu. O Senhor é aquele que mete a mão no prato comigo, este me trairá. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e, tendo dado graça, partiu, celebrou a ceia e disse que esse aqui é meu corpo, que é partido por vós. Aleluia. Anteriormente Jesus já tinha pregado ou ministrado sobre isso, pastor Maxwell, em João capítulo 6, mas muitos acharam pesado essa mensagem, esse sermão. Jesus falou que aquele que não comesse sua carne, não bebesse seu sangue, não tinha parte com ele. Ou aquele que bebesse, aquele que comesse da sua carne e do seu sangue, tinha a vida eterna, e ele ia ressuscitar no último dia. Mas diz a Bíblia que muitos acharam pesado aquele sermão, e até aqueles que eram discípulos não andavam mais com o mestre. Mas Jesus, olhando para Pedro, falou: se vocês quiserem ir com eles, fiquem à vontade. Pedro, olhando, fitando os olhos de Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro estava querendo dizer ali? O que Jesus tinha para oferecer, pastor Maxwell? Não era algo terreno, não era algo como o inimigo ofereceu para Jesus: ser prostrado, me adorar, tudo isso te dou. Mostrou toda a honra, toda a glória dele. Isso é algo terreno. Na oração de Moisés, no Salmo 90, versículo 10, diz que a vida do homem dura de 70, pela sua virtude chega até 80 anos. Isso é passageiro, mas o que Jesus tem para oferecer é algo eterno. Lembra quando ele disse para a mulher samaritana: se a quem beber desta água, aleluia, vai ter sede de novo, mas se aquele beber da água que ele der, nunca mais vai ter sede. Aliás, vai se tornar em ti uma fonte que vai jorrar pela vida eterna. O que Jesus anunciou, o que Jesus tem para mim e para você é algo eterno. Não é algo terreno, não é algo passageiro, mas é algo que dura pela eternidade. Jesus celebrou a ceia. A Bíblia diz que eles cantaram um hino. Eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras e chegaram até o Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de óleo. Estava ali a oliveira verdadeira a ser prensado por mim e por você. Eu tenho certeza que você vai sair hoje mais apaixonado por Jesus ainda nesta noite. A Bíblia diz que ele chegou ali com os discípulos, se apartou dali com Pedro, Tiago e João e foi orar à parte. Se apartou dele num tiro de pedra e começou a orar: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Eu vejo que no texto ele fala assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice.
vale a pena não desistir por Ele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que entrou agonia tão grande em Jesus. Ele começou a orar, voltou a Deus discípulo, falou: você não pode vigiar comigo nenhuma hora. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz tão agonia tão grande que entrou Jesus, que Jesus, irmãos, o seu suor se tornou como gotas de sangue e caiu sobre a terra. Diz Lucas 22, 44. E sabemos que pela ciência ou pela medicina isso é impossível. É impossível, pastor, um homem suar sangue. Só que a ciência diz que é impossível, mas pode acontecer. Para que uma pessoa suar sangue, irmãos, tem que passar por 3 processos. A ciência diz que quando uma pessoa está passando pela agonia tão grande, seu metabolismo fica todo alterado. 3 coisas podem acontecer. Ela pode sofrer um infarto no miocárdio, adrenalina correndo para o seu corpo, o seu coração não dá conta de bombear tanto sangue, ele pode explodir. Segundo, vencendo a etapa do coração, as veias do cérebro não suportam, ela pode sofrer um derrame. Terceiro, vencendo a etapa do coração e da mente, aí os poros se dilatam. O sangue que está sob pressão dentro do corpo, ele sai pela pele. E isso aconteceu com Jesus, sabe por quê? Porque ele não poderia ter morrido de infarto, ele não poderia ter morrido de derrame. Ele tinha que ir até a cruz por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha que ir até a cruz, levar a cruz mais pesada por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, aquela agonia tão grande, Jesus, ele suando. Aleluia, falou assim: mas Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus vem até os discípulos e fala para eles: é chegada a hora, aquele que me traz já está aí. A Bíblia diz que Judas, irmãos, porque Judas caminhava com Jesus, sabia onde que Jesus andava, vindo, irmãos, com os principais dos sacerdotes, com homens com espada, diz a Bíblia, com porretes, chegou até Jesus, irmãos. Olha que lindo, quem que ia fazer isso sabendo que alguém ia trair ele? Jesus olhou para Judas e falou assim: amigo, aleluia, glória a Deus, com um beijo há de me trair. Porque Judas tinha falado, irmãos, que aquele que eu chegar e dar um beijo nele, isso que é para prender. Mas Jesus falou assim: amigo, aleluia, glória a Deus. Quando ele beijou Jesus, irmãos, foram que chegar perto de Jesus. A Bíblia diz que Pedro cortou a orelha de Malco, mas Jesus falou assim: para aí. Glória a Deus. Aquele que do ferro vai ferido, o ferro será ferido. Será que não podia rogar no meu Pai e enviar 12 legiões de anjos aqui? Legião é uma palavra romana constituída de 6.000 soldados. Era Jesus dizendo: se eu quiser orar agora, ele pode mandar aqui 72.000 anjos. Ali sendo que só um anjo, irmãos, desceu e matou 185.000 homens prontos para a batalha no reinado de Ezequias. Aleluia, glória a Deus. Mas tudo que era para se cumprir, glória a Deus, levaram Jesus. Jesus antes disso já tinha falado, irmãos, que iam ferir o pastor e as ovelhas sendo dispersos. Naquele momento, aleluia, que prenderam Jesus, todos saíram correndo. E a Bíblia diz que tem um que estava enrolado com um pano, talvez, irmãos, ali com um lençol. Deixou e fugiu nu, mas correu e fugiu. Jesus saiu dali. Levaram para Anás, eu quero correr nessa noite. Levaram para Anás, da Anás levaram para Caifás. Aleluia, bofetada. Irmão, estava bofetado em Jesus. Batiam na cara dele, cuspiam na cara de Jesus. E Pedro ia trair ele 3 vezes antes que o galo cante. Aleluia, glória a Deus. Viram ali, irmão, fizeram tantas coisas com Jesus. Mandaram Jesus para Pilatos. De Pilatos mandaram para Herodes. De Herodes voltou para Pilatos de novo. Pilatos olhou para Jesus e falou assim: mas eu não vejo nele crime de morte. Aleluia, glória a Deus. E o povo gritava com uma só voz, diz a Bíblia. E eram aqueles que viram o sinal de Jesus. É aqueles que caminharam, viram o Senhor realizando sinais de prodígio de maravilha, mas clamavam, irmãos, com uma só voz, diz a palavra: crucifica-o. Porque era necessário numa festa soltar um preso. E tinha ali um preso chamado Barrabás, que ele tinha cometido um suicídio. Mas eles gritavam: solta Barrabás e prenda Jesus.
ou crucifica-o, melhor. Aleluia. Pilatos, que viu, irmãos, que eles estavam com inveja talvez de Jesus, ele lavou na frente deles as mãos, falou assim: que esse sangue desse homem não venha cair sobre mim, mas que venha cair sobre vocês. Eu lavo minhas mãos. A Bíblia diz que ele açoitou Jesus. E para açoitar, mas não é um simples assim. Quem que assistiu aquele filme do Mel Gibson, que hoje em alguns países nem pode colocar mais, nem se compara aquilo que Jesus passou. A Bíblia diz, irmãos, que o problema de entender que um chicote era chamado azorrague na época. Ele tinha 12 tiras de couro, presbítero Jorge. Na ponta das 12 tiras de couro, irmão, tinha osso de carneiro quebrado em malha de ferro. Cada chibatada daquela aí, irmãos, ficava 12 cortes, talvez, irmãos. Entrava nas costas dele e puxava, saía com carne. E assim como Paulo disse, eu levei uma quarentena de açoite menos umas 39 chibatadas. Porque não poderia levar 40, porque era vergonhar um judeu. Quero que Jesus levou 39 chibatadas, mais de 400 cortes nas costas. As costas ficou deslaceradas, irmãos. Por quê? Porque ele não desistiu de você. Porque ele sabia que você não ia suportar. Sabe por que isso? Porque nós estávamos feitos inimigo de Deus. Mas ele falou assim: eu vou trazer de novo o homem na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E mais lindo que eu vejo, pastor, que ele não abriu a boca. Porque diz Isaías capítulo 53, 7, que diz que ele foi como uma ovelha muda diante dos tosqueadores e não abriu a boca. Um detalhe, pastor, porque quando você sente a dor, o que acontece? Você grita. Porque quando você grita, há um bloqueio no cérebro. Por uns minutos ou segundos a dor passa. Mas a Bíblia diz que ele não gritou. Ele suportou cada chibatada nas costas. Diz a história, mas a 12ª chibatada um homem normal não suportaria. Mas ele suportou por mim e por você. Ele não desistiu de você. Talvez você pensou hoje: se eu vou desistir desse Jesus, eu vou desistir dele, aleluia. É para você ver hoje, falando: se vale a pena eu carregar essa cruz. Porque a maior ele levou por mim e por você, aleluia. Ele não desistiu nem um segundo de você. Será que hoje nós vamos desistir dele? Você pode estar vivendo o que você está vivendo no dia de hoje, irmãos, mas não é motivo de você desistir daquilo que ele tem para mim e para você, aleluia, glória a Deus. Foi açoitado, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que tiraram, irmãos, as vestes, colocaram uma capa nele, escarlate, cor escarlate vermelha. Colocaram uma capa nele, colocaram uma coroa, teceram uma coroa de espinhos, segundo a história, de 9 a 10 centímetros. E está no texto, está na Bíblia, irmãos, que bateram na coroa. Aqueles espinhos perfuraram o seu crânio e diziam: este aí é o rei dos judeus, este é o homem, aleluia, que vocês estão aí junto com ele, estão confiando nele, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz: o que acontece quando você machuca um dedo? Você corta um dedo, você passa um pano, o que acontece, irmãos, no outro dia? Está tudo grudado. Jesus com as costas toda deslacerada. Colocaram aquela capa. Antes de levar ele, irmãos, se ele entrar na via dolorosa, diz que o soldado romano pegou e arrancou aquela, está na Bíblia, arrancou aquela capa, abriu todos os cortes de novo nas suas costas, colocou de novo as suas vestes, colocou a haste da cruz. Segundo a história, a haste dessa parte, só essa parte aqui pesava quase 50 quilos. E Jesus foi carregando aquilo. Talvez caía, tinha que se levantar de novo, com a dor nas costas, aleluia. Mas tinha que suportar, porque ele sabia que você não ia suportar. Ele sabia que você não ia resistir, mas você tem que resistir, aleluia. Tem que encontrar um homem chamado, irmãos, Simão de Cirene, único moreno que estava ali, único estrangeiro. Quem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Foi Pedro, Tiago, João, foi André, Bartolomeu, Mateus.
Qual deles que ajudou Jesus a carregar a cruz? Ninguém. Foi um estrangeiro. Aleluia, assim como foi um estrangeiro que ajudou Jesus a carregar a cruz. Quando você não suportar, fala assim, está tão grande o peso, a cruz está tão pesada, sempre vai ter um estrangeiro para me ajudar, te ajudar a carregar a cruz. Sabe qual que é estrangeiro? O Espírito Santo. Porque Jesus disse, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, enviarei o Consolador. Ele vai te ajudar, ele vai estar contigo nesta caminhada. Sempre vai ter alguém, e o Espírito Santo vai estar contigo. Às vezes pode contar com aquele que está do teu lado, aleluia, mas a presença do Espírito Santo não te deixa, aleluia. Ele está contigo no momento de dor, no momento de alegria, no momento de choro. O Espírito Santo da verdade está contigo. Ele não desiste de você. Aleluia, glória a Deus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, ou lugar chamado Caveira. Aleluia, montaram aquela cruz. Agora foram pregar Jesus, irmãos, com um prego, segundo a história, 17 centímetros. A hora que foram pregar os braços de Jesus, irmãos, não deu certo. Problema. Foram abrir os braços de Jesus para pregar, não deu certo. Sabe por quê? Porque quando ia crucificar alguém na época, preparava a cruz uma semana antes. A cruz não deu certo para ele, porque a cruz não era dele. A cruz era minha, era tua que ele estava levando. A cruz era minha, o peso era meu, era teu. Aleluia, a Bíblia diz que desconjuntaram, quase quebraram, não podia quebrar, mas desconjuntaram quase os ossos dele para pregar. As suas mãos e seus pés. E você acha que um preso, eles vão falar bem assim, desça daqui por favor? Pregaram Jesus, irmão, naquela cruz. Fizeram aquele buraco. Quando soltaram com tudo lá dentro, irmãos, do buraco. Jesus segurando naquela cruz, pastor. Quando soltaram lá dentro, irmãos, Jesus segurou. Diz a história que seu corpo foi para frente. Aleluia, seus ossos, irmãos, apertaram seu pulmão por uns segundos. Jesus ficou sem respirar. Mas Jesus sabia que o sacrifício de um animal sufocado não era, irmãos, aceito. Jesus naquele momento ali, ó, quando foi para frente, irmãos, diz Marcos capítulo 15, 25, que foi 9 horas da manhã. Jesus ficou até a hora nona, 3 horas da tarde, 6 horas Jesus ficou naquela cruz. Aleluia. Eu quero, irmãos, queria ver que você fizesse isso na tua casa. Tente ficar assim 5 minutos. Tente ficar 5 minutos com os braços abertos, sem abaixar. Jesus ficou 6 horas. Aleluia. Será que era motivo, irmãos? Glória a Deus. Ele não desiste. Ele não desiste de você jamais. Ele não desistiu da cruz, vai desistir agora. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava ali, irmãos, crucificaram mais 2 malfeitores junto com ele. Diz a história, Dimas e Gestas, uma à direita e outra à esquerda. Muitos ali passavam, ali olhavam assim, você não era o Cristo tal. Fez tantos milagres, curou os outros, ressuscitou, e agora não pode salvar a si mesmo. Aleluia. Diz, irmãos, um que estava do lado falou, se você é filho de Deus mesmo, desce aí, salva você e salva nós também. Mas o outro falou, se repreendeu, ele falou assim, nós estamos na mesma condenação, você não sabe nem temer a Deus. Nós estamos aqui por aquilo que nós merecemos, aquilo que nossos feitos merecem. Mas esse homem, o que ele fez? Olhou para Jesus e falou assim, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, irmão, Jesus olha e fala assim, Pai, perdoa-os, porque não sabe, eles não sabem o que fazes. Olha, irmãos, Jesus, Pai, perdoa-os. Muitas vezes nós não sabemos liberar um perdão. Muitas vezes nós não sabemos às vezes perdoar, irmãos.
Jesus olhando, olha o exemplo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazes. A Bíblia diz que da hora, irmãos, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. Aleluia. Quando chegou às 3 horas da tarde, Jesus, irmãos, chegando o momento de partir, de morrer, mas ia ressuscitar, Jesus olhou e falou assim: Pai, está consumado. A palavra consumado, irmãos, no grego quer dizer tetelestai. Tetelestai quer dizer dívida quitada, está pago. Quando ele falou está consumado, ele falou assim: Pai, está pago. O maior preço está pago, dívida quitada. Naquele momento diz a Bíblia, irmãos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós vemos que o tabernáculo na época entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no lugar santo dos santos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ou estava para morrer, irmãos, o véu se rasgou de alto a baixo, porque um homem tinha que entrar lá para oferecer, irmãos, um sangue de um animal ou no bode, pelo pecado do povo, pelo meu teu pecado. Porque quando era pelo animal, o animal não tinha culpa nenhuma, pastor. Trazia o animalzinho, colocava a mão sobre a cabeça, estava liberando o meu pecado e sacrificavam ele. Mas isso era camuflado, era a mesma coisa que pegar uma toalhinha e jogar em cima desse copo. Não era válido. Mas quando Jesus morreu como um cordeiro, o véu do templo se rasgou. Aleluia, sabe que eu entendo isso? Aleluia, só um homem poderia entrar nos santos. Agora eu e você temos livre acesso santo. Jesus abriu, irmãos, a porta dos santos para mim e para você. Eu e você agora temos esse livre acesso. Aqui, se você colocar teu joelho, a forma que você se expressar diante de Deus, você já pode ter um acesso, os santos dos santos, através da morte dele. Nós temos um acesso dos santos dos santos. Jesus morre, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus. Colocaram Jesus, envolveram, irmãos, uns lençóis de linho e colocaram um sepulcro novo, porque tinha um jardim ali próximo. E colocaram uma pedra. E deixaram até os guardas cuidando do sepulcro. Por quê? Porque falaram para Pilatos: vamos cuidar, vamos colocar alguém para vigiar. Porque ele falou que ia morrer e ressuscitar. Vai que os discípulos vão lá e roubam o corpo de Jesus. Vai ser maior ainda esse escândalo. Aleluia. Para os soldados é fácil, né? Cuidar de um morto. Vigiar um morto, talvez queriam até dormir. Aleluia, glória a Deus. Mas se cumpriu, porque diz que no sábado eles descansaram, como era a lei. Mas no domingo de manhã, Maria e Madalena foram com alguns bálsamos para ungir Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava. Mas chegando até lá, irmãos, ali não diz o texto de João, mas quando eles chegaram lá, eles viram as pedras removidas. Quando chegaram até lá, viram 2 varões de brancos resplandecentes, com vestes talares, sentados, e falou para eles: a quem procurais? Entre os mortos, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. A esperança para você, Jesus ressuscitou, igreja. A esperança para você, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que quando aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que estava escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele venceu por mim, para você. Aleluia. Ele não está lá naquele sepulcro, mas ele está vivo, e vivo para todos sempre. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele acreditou em você.
aleluia, se Ele não desistiu até o dia de hoje, Ele não desiste de você jamais. Ele conta contigo, assim como Ele foi atrás, aleluia, de Pedro, aleluia. Ele conta contigo nesta obra. Jesus, Ele ressuscitou e vive para todo e sempre, aleluia. Porque aonde diz a Bíblia que abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. João diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. Sabe o que é a graça, irmãos? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas pelo amor ágape incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não merecia, mas pela graça, aleluia, glória a Deus, nos alcançou esse favor imerecido. Nós não merecia, mas Jesus fez, porque Ele não desiste de você, Ele não desistiu de nós, Ele nunca vai desistir de você, Ele conta contigo. A Bíblia diz que Maria Madalena chega lá, irmãos, achou que roubaram o corpo de Jesus, foi correndo contar para Pedro, que no texto que nós limos. E conta para ele, a Bíblia diz que eles saíram os dois correndo, nós limos. João passou dele, chegou primeiro, mas não entrou. E ele chega e já entra com tudo. Olha que lindo isso. Quando ele entra, ele vê os lençóis ali, talvez, irmãos, caídos. Só que tinha uma toalhinha que estava sobre a cabeça de Jesus, estava enroladinha, estava a parte. Quando Pedro entrou ali, pastor, ele entrou ali, ele se alegrou. Porque diz a cultura, eu quero te contar, irmãos, essa história. Diz a cultura judaica que quando um senhor ele vai e senta na mesa para almoçar ou para jantar, que é um mordomo, ele fica olhando o seu senhor se alimentar. Se o seu senhor pega aquela toalhinha e joga na mesa, ele entende. Ele terminou, pode tirar a mesa. Mas quando ele pega e dobra aquela toalhinha e coloca na mesa, ele está querendo dizer: eu estou saindo da mesa, mas não terminei, eu vou voltar para a mesa. Quando Pedro olhou aquilo, pastor, ele se alegrou, ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Eu estou indo, eu não terminei, eu vou voltar a buscar a minha igreja. Jesus não terminou ali, ainda tem uma promessa maior dele vir buscar eu e você. Então vale a pena nós permanecer firmes na presença do Senhor. Não importa a realidade que você está vivendo hoje, ou tua impossibilidade, aleluia, mas tem um céu que está esperando eu e você, igreja. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Jesus não desiste dos teus sonhos. Jesus não desiste dos teus projetos. Jesus não desistiu, irmãos. Na cruz vai desistir de você hoje. Se Jesus, irmãos, não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos um resgate. Marcos 10, irmãos, 45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não é todos. Resgate, irmãos, no grego quer dizer lutron, negociar. Nós fomos negociados. Diz Paulo em 1 Coríntios 6:20 que foi por um bom preço. Pedro conclui dizendo, irmãos, qual que é esse preço? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19. Não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas que pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado. Foi com preço alto, foi com preço de sangue que nós fomos resgatados da vossa maneira de viver. Eu quero dizer para você nessa noite, muito pode desmerecer, dizendo você não tem um valor. Aleluia, você vale muito mais que prata, você vale muito mais que ouro, você vale muito mais que diamante. Você custou um preço muito alto, o sangue de Jesus.
Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos uma libertação. João 8,36: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos batem no peito dizendo: tenho tudo que a terra pode me oferecer, eu sou livre. Mentira! Nós só temos uma liberdade, uma libertação através de Jesus Cristo, de aceitar Ele, porque diz João: aquele que aceitar, Ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, antes de não aceitar, somos uma criatura. Passamos a ser filho quando a aceitamos. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não tínhamos uma reconciliação. Paulo diz em Romanos 5,10: e nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados através da morte de Jesus. Reconciliar é unir aquilo que foi separado. Porque diz em Malaquias até Mateus, houve um silêncio profético de 400 anos, que Deus não falava com o homem sobre a terra. Veio João Batista quebrando esse silêncio profético de Deus, e através de Jesus nós fomos reconciliados. É mente de pregador. Eu creio, irmãos, que Deus estava assim para o homem da terra, mas Jesus falou assim: Pai, eu vou descer lá, eu vou trazer o homem de novo na tua presença. Jesus resgatou, reconciliou o homem com Deus. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, ele não tinha um novo caminho. Lembra que eu falei do tabernáculo, o véu? Jesus abriu um novo caminho para mim e você. Jesus mesmo disse em João capítulo 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele falou assim, irmãos, eu sou o caminho, ele disse: eu sou o trilho. Eu não entendo assim, um trem bala, ele só anda só em 200 por hora se estiver no trilho. É Jesus dizendo assim: eu sou o trilho. Quando ele falou assim: eu sou a verdade, eu sou a firmeza para você permanecer nesse caminho. Quando ele falou assim: eu sou a vida, é o propósito que ele tem para mim, para você. É uma nova vida, uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus não tivesse morrido, estou correndo 9h30, pastor? 9h30? Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a imagem de Deus não tinha sido, irmãos, restaurada em nós. Como assim? Não entendi. Quem que sabia que a imagem, a semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, não é que nós somos parecidos fisicamente com Deus. Imagem e semelhança, ou a imagem, é que Deus, quando criou o homem, Ele comunicou seus atributos morais. Porque se nós for estudar sobre os atributos de Deus, tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, qual que são eles? Onisciência, onipresença e onipotência. Os atributos comunicáveis: bondade, o amor, justiça e tantas outras coisas. Eu vejo em Gênesis, quando Deus foi criar o homem, para nós entendermos nessa noite. Quando Deus foi criar Adão, eu vejo no capítulo 1, versículo 27, se não me falha a memória, fala que Deus criou o homem à sua imagem. No capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Formar e criar tem diferença. Criar é de uma matéria que não existe. Formar é de uma matéria que já existe. Então como assim? Não entendi. Então antes de Deus te formar, ou formar Adão do pó da terra, Deus já tinha criado ele dentro dele. Porque lembra quando Deus formou o homem do pó e soprou? Aleluia, você, irmãos, perdeu a oportunidade de dar glória a Deus nesta noite. Você tem um pedacinho do céu dentro de você. Quando Deus cria, irmãos, Adão, Ele cria ele belo, perfeito e santo. Mas quando Adão peca, ele manchou essa imagem de Deus.
Porque Deus tinha comunicado seus atributos morais em Adão. Lógico, nós não somos parecidos com Deus em poder, mas possuímos coisas únicas que faz parte de Deus. Quando Adão pecou, ele manchou essa imagem, mas com o propósito de redenção executado da morte de Jesus, foi com a fidelidade de restaurar essa imagem no homem. Jesus trouxe de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi restaurada a imagem e semelhança de novo. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus não desiste de mim e de você. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive para todo e sempre Ele ressuscitou. Se coloque de pé. Você que pode, eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Em nome de Jesus Cristo, grandioso Deus e eterno Pai, está aí tua igreja, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que tua palavra foi semeada nesta noite. Meu Deus, toma cada um nesta noite, o pastor, meu Pai, os obreiros, membros, cada pastor nesta noite, cada visitante, cada um, meu Deus, que está nesse propósito, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, alcança a tua igreja nesta noite, aqueles que estavam sem esperança. Jesus é a esperança hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a esperança. Jesus não desiste de você nesta noite. Meu Deus, conclui nesta noite a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dai a bênção, dai o livramento, dai a vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai confirmando aí, Jesus, neste coração, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Maxwell, aleluia. Deus manda dizer para você nesta noite, filho, quantas promessas de Deus sobre a tua vida. E muitas promessas dessas não se cumpriram ainda. Mas Deus diz bem assim, eu sou um Deus de promessa. Eu sou um Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Deus de Abraão, porque Ele é um Deus de promessa. Deus de Isaac, é um Deus que cumpre. Um Deus de Jacó, é um Deus que abençoa para dar continuidade na promessa. Aleluia, Deus fala bem assim, aquilo que eu comecei, eu sou fiel para terminar. Aleluia, sobre a tua história, sobre a tua vida. Está liberando algo sobre a vida do pastor? Pega quem quiser nesta noite, porque através dele as bênçãos do Senhor podem alcançar a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele vive e reina para todos sempre. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou por mim, para você. Creia nesta noite. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor é real nesta noite sobre a minha vida e tua vida, Senhor. Alcança cada propósito, cada vida, cada alma nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus não desiste de você, mulher, nesta noite. Eu não sei a tua possibilidade, a tua impossibilidade que você viveu no dia de hoje. Quantas coisas teve que passar para você estar de pé nesta noite. Mas Deus fala bem assim, eu não desisto de você. Tem um projeto, tem um propósito, ainda vou cumprir sobre a tua história, sobre a tua vida. Porque eu cansei você, te escolhi desde o ventre. Não sei se você está fazendo algo na presença de Deus, mas Deus fala bem assim, tem algo contigo, filha. Eu não desisti de você. Aleluia, teus sonhos, teus projetos. Tem projeto ainda que está no papel, mas Deus fala assim que eu sou fiel para... Aleluia. Forte a presença do Senhor nesta noite. Vai dando lado para a presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Vai agindo o Senhor, vai operando nesta noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele vive para todo e sempre. Ele não desiste de você. Olha eu aqui grande promessa do Senhor ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai. Operando, meu Deus, em nome de Jesus. Olha eu aqui de novo. Deus tem algo especial com essa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia. Ele não desiste de você. Aleluia. Te separou, te escolheu para uma grande obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No chão, Deus é contigo, filha. Aleluia. Deus é contigo em nome de Jesus Cristo. Não desista, não sei qual que é a tua necessidade de hoje, mas diz Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus conhece a sinceridade do teu coração. Aleluia. Deus
sabe a tua impossibilidade, mas Deus fala bem assim, filho, eu nunca esqueci das promessas, dos propósitos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Diz Deus, fique firme nas promessas, dos propósitos do Senhor. Lembro que eu estava batido, me renovou. Mas olha eu aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Essa presença, meu Pai, em nome de Jesus, continua sobre cada vida, sobre cada alma. Ferido de novo, olha eu aqui de novo. Deus, aleluia. Deus é contigo em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Continua levantando o teu servo, teu filho. Sobre de novo, outra vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai enchendo teu servo, teu filho, meu Pai, cada dia mais. Meu Deus, que essa presença também continuar sobre a vida dele. Meu Deus, muitos podem olhar para você e não te dar nada, filho. Mas Deus separou. Me leva para um lugar. Quantas vezes se viveu para você estar de pé hoje na presença do Senhor? Mas de Deus, grandes coisas Deus fará através da tua vida. A almas ainda tem Deus pelo Senhor. Não desista. Aleluia, glória a Deus. Ainda vai se cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Confirma, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço, meu Pai, assim eu creio em nome de Jesus. Amém, Jesus. Querido, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem aqui, vem receber a bênção de Deus aqui, irmão. Glória a Deus. O pastor vai ficar comigo aqui, vai orar por você. Sai do teu lugar, querido. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você está aqui de novo, né? Errou tantas vezes. Está aqui de novo. Aleluia. Caiu quantas vezes, irmão? Está aqui de novo. Se feriu quantas vezes, irmão? E está aqui de novo. E Jesus usou o pastor aqui hoje para dizer: Tetelestai. Quantas vezes for preciso, você está aqui de novo. O preço foi pago, irmão. Lembra quando estava ferido e me curou? Igreja, Pai, em nome de Jesus Lembra Cristo. que eu estava batido? Está aí a tua igreja, Senhor, meu Deus. Entra, coração aberto na tua presença, Senhor. Tem vidas, meu Deus, mas meu olha Pai. Eu aqui de novo. Aleluia, glória a Deus, está aqui na tua presença, Senhor, meu Deus. Mas só Deus sabe como eles entraram para essa porta. Mas eu creio que o renovo do Senhor, meu Pai, desceu sobre cada um nesta noite. Receba, em nome de Jesus Cristo, um renovo de Deus. Olha eu aqui em nome de Jesus sobre a sua vida. Pai, sem encarar a tua realidade, muitas vezes está vivendo dentro do teu lar, tua casa, no teu trabalho. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, confirma e determina. Em nome de Jesus, a tua bênção, o teu livramento, a tua vitória. Que os propósitos do Senhor, meu Pai, venham alcançar esta vida, esta alma. Levanta eles de novo. Em nome de Jesus, meu Deus, Ele pensou por um momento também, meu Pai, de olhar para trás. Aleluia, meu Deus, Jesus veio dizendo hoje: filho, não desista. A cruz mais pesada levei por você, até aqui no Calvário. Aleluia, glória a Deus, é contigo. Você pode até errar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, está aqui a vida do pastor, meu Pai, vamos para o Deus Santo. Fortalece o tempo, levanta ele cada dia mais. Usa ele cada dia mais. Você pode até falhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Mas ele, Deus fala, filho, coisas grandes Deus vai ir fazer através da tua vida. Não desiste de você. Aleluia, muitos podem olhar para você, não te dá nada. Mas Deus fala assim: te separei, te escolhi para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente você foi aprovado pelo céu. Aleluia, glória a Deus. Então olhe. Muitas vezes você achar que muitas vezes nós estamos incapazes, mas Deus fala: meu Deus, me te levantei para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho algo contigo, não se preocupe no dia da manhã. Aleluia, a providência virá. Que Deus essa noite, aleluia, continue priorizando o céu.
e a demais coisa vai ser acrescentada. Aleluia, glória a Deus sobre a sua vida. Deus sabe, Deus conhece de tudo. Deus conhece hoje ou amanhã. Aleluia, Deus fala bem assim, só continue se posicionando, para que quando se posicionar, aleluia, tem coisa que vai começar a acontecer. Aleluia, glória a Deus. E você vai ver, fala assim, valeu a pena. Aleluia, eu acredito. Glória a Deus, aleluia. Coisas grandes virá sobre a tua vida, creia. Em nome do Senhor Jesus, continue com a humildade. Eu vejo a humildade linda dentro do teu coração. É isso que Deus tem sondado. Aleluia, glória a Deus, que muitos não têm visto. Glória a Deus, mas aquilo que está do lado de dentro, que Deus não olha a casca, Deus olha aqui o coração. E Deus sabe que tem um coração gigante. Eu não te conheço. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus fala com esse amor, com essa humildade, continua, segue em frente. Aleluia, que Deus está na frente, filho. Não importa que você viveu no dia de hoje, amanhã você vai falar se valeu a pena. Eu permanecer na presença do Senhor. Aleluia, e cantar o hino da vitória lá na frente, em nome de Jesus Cristo. Fortalece teu servo, teu filho, cada dia mais levanta. Usa com mais autoridade, com mais poder, meu Pai. Assim eu te peço, assim eu creio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, cobre com teu sangue, dai a bênção da vitória. Cumpre, meu Pai, cada propósito de cada uma aqui nesta noite. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Queria passar para quem tem direito nessa noite. Aleluia, aqui na frente, irmão, aqui na frente. Estenda suas mãos, crendo na vitória. Você crê nessa palavra nessa noite, amém? Eu digo para essa pessoa, diga, Jesus já pagou o preço, irmão. Não aceite nenhuma proposta que arranca de você o propósito do preço que foi pago. Jesus já pagou, irmão. Então qualquer outra coisa fora desse preço é proposta. Amém? Nós estamos marcados com um alto e bom preço. Eu falava ontem na mesa do Diácono Marcelo. Sabe o que Jesus fez com dois caras que queriam desistir? Lá antes. Sabe por que Jesus não desiste dele, presbiterior? Porque lá antes, os mesmos dois que Jesus está indo atrás aqui, no capítulo 20, antes, Mateus, no capítulo 20, também, ele vai dizer o quê? Que dois estavam lá no meio do mar, Jesus chamou, vem. Dois estavam consertando rede, Jesus chamou, vem. E eles não tiveram problema em abandonar suas redes. Ou seja, não tiveram problema de abandonar suas vidas outrora. Era Jesus olhando para ele, Marcelo Braia, dizendo, vocês não dependem mais de rede, vocês são a rede agora. E quando Jesus investe em nós, nos faz ser essa rede, irmão, ele nunca vai desistir de nós. Não desiste, pastor. Porque uma vez que você se torna uma rede, onde você pisa a planta do teu pé, alguma coisa tem que mudar. Você entendeu? Alguma coisa tem que mudar. Isso que o servo do Senhor entregou para mim hoje, conversei com a pastora, foi ou não foi? A gente conversou hoje, foi ou não foi, mano? Agora de noite. Falei, ó, a igreja está assim, 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 tem uns comandos, umas promessas, algo tal. Então Deus escuta, Deus ouve a gente, irmão. Você pode glorificar Deus porque Ele te ouve, irmão? Com a tua mão agora estendida, irmão. Deus, esse propósito que está nas nossas mãos, eu sei que o diabo até vem com o prato e às vezes parece que tudo aquilo que brilha é ouro para nós. Mas o Senhor vai abrir a nossa visão, Pai. E nós vamos entender, Pai, que é melhor se assegurar no propósito do que uma proposta passageira. A proposta até faz a gente chegar em alguns lugares, mas o que nos assegura onde a gente chega é o propósito, Pai. Aleluia. Então não deixa nenhuma proposta do inferno elaborada por demônios, Pai, elaborada por coisas dessa vida, arrancar de nós o nosso propósito. Eu posso até cair, parar ou falhar, mas pelo propósito do preço do Calvário, o Senhor nunca vai desistir da sua igreja. Quantos recebem essa palavra aqui nessa noite? Quantos são gratos pela vida do pastor Leoncir? Glória a Deus, amém? Quantos recebeu essa palavra nessa noite? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Volte para o seu lugar. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, sua casa. Palavra tremenda. Glória a Deus. Ei, Manalva, velha. É nova, né? Não é velha. Legal, Manalva. Manalva, você quer dar uma palavra aqui para a pastora? Senta, irmão, senta um minutinho para você não ficar de pé. Glória a Deus. Que palavra linda, né, irmão? Palavra tremenda. Eu amo, irmão. Eu não tem como não se emocionar, não chorar, Jorge, de ouvir a crucificação de Jesus.
mais de 460 acordes no corpo. Quando eu começo a ouvir isso, eu falo, Jesus, né? Aí eu me acabo. Amém, irmão? Falar de Jesus, irmão, porque a gente chora assistindo um Jesus tudo inchado de Mel Gibson, e a gente chora. É ou não é? Tem crente que é chorão, mano, igual eu choro assistindo Mel Gibson. Imagina ouvindo falar dele de verdade, irmão. Amém? Quer falar, mano? Então faz o pix, daí se fala. Graça e paz, igreja. Pastora Maria, gostaria que você viesse aqui na frente. Eita, glória! Vou dizer algumas palavras aqui em nome de toda a igreja, para você, tá? Dizer para você que a gente somos muito gratos pela sua dedicação e cuidado com a nossa igreja. Suas palavras e ensinamentos têm sido uma bênção em minha vida. E somos gratas por tê-la como nossa líder espiritual, nossa líder, né, nossa líder de mulheres de toda a igreja. E agradecemos a Deus pela sua vida, sua liderança, seu ministério. E você é um exemplo de mulher, exemplo de esposa, exemplo de mãe, né? Você serve de exemplo para todas nós aqui na igreja. E eu gostaria de estar chamando as irmãs aqui na frente para estar fazendo oração para a pastora, que ela merece, né? Nossa oração. Eu gostaria de estar convidando as irmãs aqui na frente. Eita glória! Pega as massas, pega as varoas aí, mano. Eita glória! Gostaria que os irmãos ficassem de pé e você desce a mão aqui. Glória a Deus! Vamos estar orando, né? Gratidão a Deus pela vida da nossa pastora, né? Que sempre está ao nosso lado. É uma guerreira, sempre está nos ensinando. Deus poderoso, aqui diante da tua presença, diante da tua igreja, Senhor, oramos pela vida da nossa pastora, Pai. Jesus querido, abençoa ela, que o Senhor venha conceder muitos anos de vida nessa caminhada para ela. Abençoando, Senhor, dando saúde para ela, Pai. Que o Senhor continue usando a vida dela como o Senhor tem usado, Pai. É uma intercessora, sempre está orando, sempre está se dedicando na tua obra, sempre está nos conselhando, ó Pai, sempre está junto conosco a todo momento, Senhor amado, sempre sorrindo, sempre nos dando palavra de ânimo, Pai querido. Somos gratos a Ti, Senhor amado, pela vida dela, pela vida da nossa pastora, pela vida do nosso pastor, da sua família, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai querido, que o Senhor venha conceder um presente do céu para ela, ó Pai. E continua, Senhor amado, usando a vida de sua filha. Que assim seja para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus.